só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar novamente com vocês aqui para nós compartilharmos da palavra de Deus. Mais uma live do pastor da Igreja Unida do Parque Sevilha, e nós temos muito prazer de compartilhar a palavra de Deus com vocês que estão aí na nossa escuta e também nos contemplando, nos vendo a nossa imagem. Estamos ainda nesse período de pandemia,
as notícias, elas não são boas, as orientações, elas são realmente muito difíceis para a gente assimilar elas presencialmente. Uma pesquisa feita e um estudo divulgado, que saiu hoje na Folha de São Paulo, coloca as reuniões nas igrejas evangélicas, nos cultos, como sendo de alto risco. Portanto, nós continuamos anunciando a palavra de Deus através das nossas lives online, e os cultos também da igreja, eles continuam online. Temos notícia de muitos companheiros que estão sendo recolhidos por essa enfermidade, porque no início não deram muita atenção ao isolamento. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite um texto das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, no Novo Testamento, um acontecimento singular com Jesus. A casa de Deus é o lugar onde foi escolhido para ali glorificarmos o nome de Deus, prestarmos culto. E o povo judeu, eles, quando saíram do Egito, foi-lhe dada uma ordenância para que eles comemorassem a Páscoa. Estava próximo da Páscoa esse acontecimento. O texto está registrado nos 4 evangelhos. Os 3 evangelhos chamados sinópticos, eles fazem uma narrativa um tanto quanto resumida. Mateus fala com 2 versículos. Marcos fala com 3 versículos. Lucas com 2. E eu escolhi para a nossa meditação nessa noite a narrativa de João, que apesar dele narrar no começo do seu livro, ou está escrito aqui no começo do seu livro, isso não significa que o acontecimento se deu no começo da escritura do livro. A questão dos pergaminhos que foram sendo recolhidos e foram então escritos aqui. É no capítulo 2 do Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 17. Diz assim: estando próximo a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Isso era um acontecimento anual. A Páscoa era a festa principal do povo judeu. E ela, quando foi instituída, era uma festa em família. Ela devia acontecer dentro do lar. Se a família fosse pequena, ela convidava mais alguém, então se formava o suficiente para que se consumisse um cordeiro. E as famílias grandes, certamente eles tinham ali a sua cesta e o cordeiro. Após o exílio babilônico, quando o povo retorna,
e há a reconstrução do templo de Zorobabel, que Zorobabel reconstrói, porque o templo de Salomão, os babilônicos haviam destruído. E durante aquele período de 600 anos antes de Cristo, os rabinos acharam por bem fazer uma festa nacional para a nação, que se tornou uma festa internacional. Então, nesses dias da Páscoa, a cidade de Jerusalém era visitada por judeus de várias nações. E eles vinham. As hospedarias ficavam lotadas. Havia a hospedagem dos lares para familiares, para conhecidos e até para desconhecidos. E havia também a instalação de muitas barracas, porque não comportava a quantidade de gente que afluiu a essa festa. Uma festa realmente grandiosa. E todas essas pessoas que vinham a Jerusalém traziam as suas ofertas, os seus sacrifícios, para serem ofertados no templo. O historiador Flávio Josefo chega a dizer no seu livro que só para o sacrifício sem alimentação eram mortos aproximadamente 25.000 cordeiros. Isso sem contar os que eram matados para a refeição desse povo. Eles comiam muita carne. Bom, a festa era grandiosa. Mas Jesus, que a sua família vinha todos os anos a esta festa, eu não posso dizer que Jesus vinha trazer sacrifício, porque ele era o sacrifício perfeito, mas a sua família tinha por costume, até quando Jesus veio, a primeira vez ele veio aos 12 anos. E a lei só obrigava o judeu acima dos 13 anos. E acima dos 50, ele estava dispensado da obrigatoriedade de vir, de ser obrigado a vir. Mas eles teriam que fazer essa peregrinação todo ano para as 3 festas que aconteciam. Era um dia de festa. E Jesus subiu para Jerusalém. E vocês sabem que ele mandou procurar um lugar para ele celebrar a Páscoa. Mas antes disso, Jesus já havia passado algumas vezes no templo, na casa de Deus, que estava quase que concluída a sua reforma. Herodes havia feito uma grande reforma do templo, aumentando a sua capacidade. Nos lugares santos, não. Lugares santos é aquela planta que tem em Ezequiel. Lá você vê o tamanho dos lugares santos. Mas havia vários pátios. E os sumos sacerdotes, no dia de Jesus, eles faziam um shopping center dentro do templo. E aqui, no pátio dos gentios, era onde havia as negociações. Jesus
Jesus passou por ali algumas vezes, viu o que estava acontecendo. Mas nesse dia Jesus tomou uma decisão. Uma decisão de quem tem zelo pelo lugar onde Deus está, que é um lugar santo. E ele sempre fez isso ser notório ao seu povo. Mas aquela abertura, o sacerdote e tal. Então Jesus chega lá no templo. Vamos lá. Verso 14. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Jesus me olha, o comércio aqui está uma coisa muito séria. Até boi estão vendendo dentro das partes, dos locais que fazem parte da casa de meu pai. E isso daqui não foi para isso que foi consagrado. Quando ele consagrou o templo lá de Salomão, e Salomão fez aquela oração maravilhosa de consagração, Deus disse: de hoje em diante os meus olhos estarão sobre esse lugar, porque santifiquei, para que seja glorificado o meu nome nesse lugar. Então a casa de Deus era um lugar para o nome de Deus ser glorificado, e Jesus então entra ali e vê toda aquela coisa. Ele então pegou um punhado de corda, um azorraia, são cordas finas, ele deve ter pegado lá e ter dobrado ela em várias dobras, feito um chicote, e começou a pôr os vendilhões para fora, os bois, as ovelhas. Ele tocou para fora junto com os que vendiam. Aos que vendiam pomba, ele pediu, olha, disse, retirem elas daqui. Ele não tocou as pombinhas, mas mandou eles saírem para fora, saiam para fora. A casa de meu pai é casa de oração, não é casa para se fazer comércio, não. Jesus então pega, derruba a banca com o dinheiro dos cambistas, porque existia um câmbio ali dentro. Havia negócios ali dentro. O judeu vinha, trazia as suas ovelhas, trazia os seus bezerros para oferecer no sacrifício. E tinha um classificador que recebia. Então o cidadão chegava com o cordeiro lá, ele dizia, não, esse aqui não serve, está muito cansado, está com os pelos sujos, da poeira, não serve, então você tem que vender. E o cidadão vendia por um preço, para comprar um outro para substituir aquele. Então, o que aqueles empregados faziam? Eles pegavam aqueles animais, compravam, colocavam eles em algum lugar, davam um banho neles, lavavam e tal, e vendia para outro. Comprava por um preço, no câmbio da moeda que eles traziam, que era a moeda romana, ou outra moeda que valia para a compra, para eles comprarem. Só que para vender, eles vendiam os animais pela moeda do templo, que era muito mais valiosa. Então o cidadão chegava, vendia uma ovelha por 20 moeda corrente, moeda romana, e quando ele ia comprar na moeda do templo, aquelas 20 moedas não valiam aquele total, ele tinha que pôr mais dinheiro. E era um negócio totalmente corrupto. Quem comandava isso? Quem comandava era o sacerdote, o ex-sacerdote Anás, o atual sacerdote Caifás, aliás,
Caifás era o sogro, e eles ali estavam fazendo isso. Só que Jesus viu que aquilo era um negócio ilícito, mas aquilo rendia muito dinheiro, irmão. Era corrupção dentro da casa de Deus. Era as negociatas dentro da casa de Deus. E Jesus, então, se aborreceu com aquilo. E eu fico imaginando, irmão, aquela cena. A cidade cheia de turistas. Aquele local cheio de gente. E Jesus chega derrubando mesa. Jesus chega chicoteando. Né? A gente e aquele pessoal faziam uma postura de Jesus como sendo uma criatura mansa. Ele disse que era manso e humilde de coração. E agora ele chega açoitando. As pessoas ficaram admiradas da postura de Jesus. Só, meus irmãos, que contra o mal, a postura de Jesus tinha que ser essa. Ele não teria como se comportar de uma outra maneira. Jesus era tido como uma pessoa gentil, meiga, doce. É verdade. Jesus é gentil, é meigo e é doce. Ele é amoroso e também ele perdoa. Tá? Só que aqui o caso era o seguinte: eu sou luz que vou resplandecer nas trevas. E a luz, irmão, quando ela resplandece nas trevas, ela expulsa as trevas. Ela expulsa todo o mal e as trevas têm que sair. Tá? Jesus nunca foi de apalpar ninguém. Ele havia mandado um recado para Herodes. Né? Ele diz: ide, dizei àquela raposa. Para Herodes. E os fariseus, eles não achavam as palavras de Jesus suave nem agradável. Era as suas designações. Ele dizia para eles: vocês são sepulcros calhados. Né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura, raça de víbora? Porque era a expressão de Jesus contra o mal. A palavra de Deus contra o mal, ela é confrontadora. Porque Deus não coaduna-se com o mal. E Jesus, então, está ali. O que é correto. Nós não podemos ser favoráveis ao mal, irmãos. Nós não podemos aceitar o mal dentro da casa de Deus. A casa de Deus é o lugar para nós buscarmos a Deus. E a mensagem é essa: ele jogou para fora do templo aquilo que era mal dentro da casa de Deus. Aqui dentro não, aqui é a casa de meu pai, e a casa de meu pai é casa de oração. E eu fico pensando, irmão, aquelas pessoas que não conheciam Jesus e que não sabiam dessas mensagens, que não sabiam do que Jesus, como é que Jesus tratava os escribas, os fariseus,
né, os sacerdotes, aquelas pessoas eram turistas. E quando vem Jesus fazendo isso, eles começam a se encolher, a se afastar, para que o chicote não viesse com eles. Não era com eles que Jesus estava tratando. Jesus estava tratando com aqueles que trazem o mal para dentro da casa de Deus, daqueles que querem trazer as coisas erradas para dentro da casa de Deus, os que estão dentro da casa de Deus fazendo as coisas corretamente. Jesus os trata com carinho, com amor, com gentileza, com mansidão. Jesus não não se comporta dessa maneira contra eles, não. Mas aqueles que fazem as coisas erradas dentro da casa de Deus, Jesus trata eles com seriedade, com chicote. Bem, o lugar sagrado, irmão, ele foi consagrado, o templo foi consagrado para ser um local para que estivesse ali as coisas de Deus. Ele foi purificado. E aqueles animais que eram trazidos para o sacrifício eram animais para oferecer uma cobertura de pecado, e eles tinham que ser purificados, passados pelo fogo, ser queimados para serem. Agora fizeram da casa de Deus um comércio, né? Um comércio muito grande. Jesus então conversa com eles, diz: olha, meus filhos, é o seguinte. E disse aos que vendiam pomba: não façais da casa de meu pai casa de negócio. Aí, você sabe o que acontece? Os discípulos lembram de alguma coisa que eles já tinham ouvido nos ensinamentos da palavra de Deus, que é o Salmo 69, verso 9. O zelo da tua casa me consumirá. E eles lembraram que aquilo que Jesus estava fazendo era sinal de alguém que tem paixão pela casa de Deus. É fácil ser crítico de uma igreja, manifestando essa atitude em nossas conversas. Às vezes a pessoa fala da igreja. A igreja é a casa de Deus. É o lugar onde Deus é adorado. Aqueles que vão à igreja como corpo de Cristo, eles vão para se unirem e prestarem culto a Deus e adorarem ao nome do Senhor. São pessoas que temem. São pessoas das quais o salmista diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, esteja pronto mais para ouvir do que para falar. Então, a questão da reverência que a casa de Deus merece, né? Mas a tendência daquelas pessoas era de frequentemente querer mudar a casa de Deus. E hoje também isso acontece. A gente entra nas igrejas hoje em dia e há um comércio tremendo nas proximidades. Não vende dentro da igreja, mas vende nas alas da igreja. E Jesus entrou justamente para corrigir isso. Por quê? Porque aquele comércio miserável mudava o conceito de seriedade das ações dentro da casa de Deus. E Jesus e o Pai
nos ensinaram sempre a não profanarmos o santo, a sermos cuidadosos com as coisas de Deus. E precisa que os pregadores corajosamente ensinem isso para o povo. As dependências da igreja de Deus é para cultuar o nome de Deus, não é para fazer comércio. E o chicote, meus irmãos, cai ali. Jesus bate mesmo. Jesus derruba mesmo. E ele foi colocando isso. Por quê? Porque Deus e Jesus, ele deseja dentro da casa dele pureza, irmãos. Pureza. As coisas puras. Nós vemos hoje que o comércio fonográfico, ele tem enriquecido muitas pessoas. E aqui era um comércio que Jesus combatia. Então, dentro das igrejas, hoje se vende tudo. Dentro da igreja, segundo a palavra que está aqui, que nós lemos, não é lugar de fazer comércio. Não é lugar de vender. Fora da igreja é outra conversa. Jesus foi para fora. Vamos vender lá fora. Aqui dentro, não. Aqui dentro eu não quero que venda. E muitas vezes as lideranças são consentidoras para que as pessoas se utilizem do púlpito, o lugar onde se ministra a palavra de Deus, para fazermos a propaganda. Ah, mas nós estamos no século 21. Somos seres evoluídos. Mais do que Jesus ser evoluído. Porque quem usou o chicote aqui foi Jesus, não foram os discípulos, não. Ele não mandou os discípulos sair batendo. Foi ele que assumiu a postura de zelar pela casa do Pai. E ele fez isso para deixar exemplo àqueles que vão cuidar da casa de Deus. Isso foi colocado, isso foi apresentado para que nós pudéssemos ter a oportunidade de, como seguidores de Cristo, sabemos que o lugar onde nós vamos ter um encontro com Deus é um lugar que Ele vai estar e Ele é santo. Sempre Deus se apresenta fazendo esta observação. Quando encontrou com Moisés, a sarça ardia, mas o lugar era santo. Moisés teve que tirar a sandália. Ficar descalço, não sei se era terra, se era pedra, o que era, mas lá ele teve que ficar descalço. Quando ele vem na montanha, e Moisés sobe lá, para falar com ele, a montanha fumegava, porque a presença de Deus é fogo. A presença de Deus é purificadora, meus irmãos. É por isso que o rosto de Moisés brilhava tanto que os seus irmãos não conseguiam olhar para ele, porque onde Deus está tem que haver pureza, purificação. Então Moisés está ali, e Jesus faz isso.
E diz o seguinte: olha, você vem à casa do meu pai, você vai a ele. Você não vem para comprar casa. Você não vem para trocar carro. Você vem para adorar a Deus. E essa postura de Jesus, ela foi admirada por muita gente. Quando nós amamos a casa de Deus, nós amamos em todo sentido. Quando entramos dentro dela, nós somos o corpo de Cristo, ou seja, nós somos Cristo entrando no templo. Nós estamos ali como representante do Senhor. Quando nós saímos de lá, aquilo se torna uma alvenaria. Só que tem o seguinte que precisa ser, às vezes, colocado para nós entender. Nós não tiramos de lá, além do nosso corpo, aqueles utensílios que foram guardados, ou melhor, consagrados para a execução do trabalho de Deus. Então nós lá temos, às vezes, objetos que foram ofertados para o trabalho de Deus. Eu falei aqui outro dia a respeito dos utensílios que Nabucodonosor levou lá para pôr no seu Deus lá, mas aquilo era de Deus. E Deus exigiria que seja devolvido. Então, aquilo que nós trazemos e consagramos para Deus é dele, é para o serviço dele. Às vezes o camarada chega na igreja, ele traz um violão e quer cantar um louvor, pede uma oportunidade para cantar um louvor, e ele vai lá e canta o louvor com aquele violão. Aí depois ele vai lá no boteco tomar uma cerveja, porque isso está sendo comum, e vai com aquele mesmo violão tocar lá. Não pode servir a dois senhores. Então a igreja, quando ela tem os objetos de culto que estão lá, eles estão consagrados para o culto, para o louvor, para a adoração a Deus, não para outra utilidade. Eu tive um companheiro que congregou comigo e depois ele assumiu o ministério numa cidade do interior. Esse querido já está na glória com o Senhor. E ele construiu uma igreja aqui em Rio Claro, um bairro pobre. A igreja era praticamente a última casa do bairro. Em seguida era mato. E uma noite não tinha culto na igreja. Não tinha ninguém. E os vizinhos viram que acenderam-se todas as luzes da igreja. Eles falaram, mas hoje não é dia de culto, o pastor não está aí, não tem ninguém aí, como é que essas luzes acenderam?
E eles viram que a luz acendeu e logo apagou. Então eles procuraram o pastor no outro dia, falaram com ele, o pastor pegou, foi lá olhar, estava tudo bem. Mas o pastor percebeu que alguém tinha tentado forçar abrir uma porta lateral. Não tinha ninguém lá. Mas Deus estava guardando ali. Então Deus tem cuidado da sua casa. Tem cuidado da minha casa e da sua também. Porque você é de Deus. Você está ali. Eu tenho um testemunho do bispo de Seu. Ele não sei se ainda vive, morava aqui no Horto Florestal. E ele estava viajando. Não estava em casa. E os vizinhos ouviram o tropé de cavalos rodeando a casa dele. E quando ele voltou, os vizinhos foram perguntar por que ele punhava a guarda montada para vigiar a sua casa. A casa dele é uma casa muito grande, muito bonita e tal. Ele disse, não tem ninguém aí não. Eu falei, não, nós ouvimos o tropé de cavalos em volta da sua casa. Queridos, se Deus tem esse cuidado com a minha, com a sua casa, Ele não quer que a casa dele seja cuidada. Então é por isso que Jesus entrou lá e fez isso aí, pôs esses camaradas para fora, pôs eles para correr. Por quê? Porque é a casa de Deus. Eu te pergunto, como é que você tem visto os movimentos dentro das igrejas na atualidade? Não parece um sol que incita, irmão? Não parece? Lá vende de tudo, vende camiseta, vende chaveiro, vende tudo, vende comida, vende uma porção de coisa. Jesus aqui pôs um chicote. Será que nós somos melhor do que Jesus? Será que nós temos essa façanha de dizer não? Um dos artigos que eu escrevo, eu já escrevi há muitos anos, inclusive eu nem sei por onde ele está hoje, eu fiz uma mensagem de que Deus não é complacente com o pecado, não. Deus não tolera os erros. Deus não tolera as coisas erradas. E a gente está vendo na atualidade tanta coisa errada dentro das igrejas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A igreja de Deus, ela é intocável. Os homens que fazem as coisas erradas, esses sim. Esses a gente está vendo aí o que está acontecendo. Eu não sei se você que utiliza-se tanto da internet, eu quero dizer para você que eu sou uma criança na internet. Eu estou começando a dar os primeiros passos. Mas já tenho visto tanta coisa que está me deixando agradecido, porque eu sei que Jesus está se aproximando. Tem em Portugal
em Lisboa, tá? Tem um canal, olha o nome, O Voo da Coruja. Acessa lá. Você vai ver cada história lá que você vai dizer, meu Deus, o que esses homens estão fazendo da casa de Deus? Jesus, volta aqui com o chicote já, porque o negócio está ficando difícil, muito difícil. Mas é isso, irmão. No momento, nós não estamos podendo ir aos templos, devido o cuidado sanitário que estão tendo as autoridades de saúde com o povo. Eu mostrei para o meu filho, há momentos atrás, um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo hoje, onde eles colocam o risco aonde pode se pegar a Covid. E o culto religioso está colocado em alto risco. Pode entrar no site da Folha e verificar que está lá essa, não sei se pesquisa ou estudo. Então, não estamos podendo ir aos templos, por enquanto. Mas mesmo aí na sua casa, quando você for cultuar a Deus, se for fazer sua oração, você está encontrando com Deus. Você, quando dobra o joelho e começa a falar, ali está uma igreja, Deus está ali. Aquele lugar é um lugar que você está consagrando ao Senhor. Aí você vai dizer, pastor, eu tenho um estabelecimento, eu não posso vender? Pode, claro que pode. E você deve orar para que Deus te abençoe grandemente lá no teu estabelecimento. Aí eu posso orar? Pode. Pode orar no seu estabelecimento. Nesse canal que eu falei, você vai lá encontrar lá um pastor que é um pastor muito rico na cidade do Rio de Janeiro. Você sabe qual é a fonte de renda dele? Não é a igreja, não. Não é oferta. Não é dízimo. Ele é dono de fábrica de cigarro. Você entendeu? Agora, pastor, vai para o altar anunciar a palavra de Deus, que é pura, que é santa. E sabe qual foi a resposta que ele deu? Numa entrevista a um desses jornalistas de divulgação de história. Aquilo que a lei não proíbe, eu posso fazer. Simples, né? Simples. É por isso que o país está nessa situação. Mas a palavra que eu tinha para você nessa noite é essa. Eu não sei como você encara Jesus nesse texto aqui. Eu não sei como é que você considera o que Jesus fez. Tá?
Eu não sei se você gosta mais desse texto aqui, ou menos desse texto do que o texto da mulher do fluxo de sangue, ou do cego Bartimeu, ou de Zaqueu, né? Que são sempre coisas que é aquilo que as pessoas querem receber quando vão às igrejas. Mas, meus amados, a palavra de Deus é isso daqui. É isso daqui. Certo? Então, pode ficar tranquilo. Aonde você for cultuar a Deus, se for lá na montanha, e o maconheiro for junto, ou ele se converte ou ele sai de perto de você. Mas não vai pensar que Deus vai estar presente ali. Cultue a Deus e saiba que a casa dele é um lugar onde deve haver reverência, temor. Tá? Cuidado com as coisas de Deus. Eu quero orar, porque eu sei que muitas igrejas estão em isolamento e que a igreja vai ser durante algum tempo essa daqui. Você ouvindo a mensagem, o culto online, você vai ouvir uma porção de pregadores. Tem muita gente, esse horário aqui deve ter muita gente fazendo culto. E sempre vai ter aquela coisa de dizer que Deus é amor, e é verdade, Ele é amor. Que Deus é bom, é verdade, Ele é bom. Mas Ele disse que Ele criou o bem e Ele criou o mal. Tá? Então, entenda uma coisa, que a palavra de Deus é para ser transmitida conforme está escrito aqui. Eu não inventei nada. E como diz o presbítero Ambrósio, lá da igreja do Parque Sevilha, apenas li o que está escrito aqui. Não tirei uma vírgula, não acrescentei uma letra, apenas coloquei a palavra que foi traduzida que está aqui. Jesus pegou o chicote, derrubou as mesas, pôs eles para fora e disse: a casa de meu pai é casa de oração. Vamos orar. Amado Deus, Santo Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero te agradecer pela oportunidade que tive, Senhor, de conhecer a tua palavra e de ter o entendimento que o Senhor que nos salvou e deixou-nos a oportunidade de termos para cultuar o teu nome. Nos colocaste, Deus, e nós temos gratidão a Ti pelos locais que consagramos a Ti para prestarmos cultos. Às vezes, Senhor, é uma simples casa, uma casa onde eu me converti, era uma simples barraquinha, mas foi lá que eu te aceitei, Jesus, como meu Salvador. Senhor, e também tem muitas casas onde o Senhor fala com teus filhos, que são locais simples, humildes, mas o Senhor é um Deus que habita em qualquer local que invocar o teu nome. Teu Filho disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele,
Ele estava ali. E é esse Senhor que eu adoro, é esse Senhor que eu quero louvar. E é esse Senhor que eu transmito a palavra dele para os corações, para dizer, sempre que você se apresentar diante de Deus, não importa o local, se é uma casa, se é um palácio, se é uma mansão, se é dentro de um veículo, se é montado numa montaria, aonde quer que for, o Senhor está presente e a tua presença santifica aquele lugar. E podemos falar contigo, Senhor, podemos conversar contigo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por essa instrução. E te peço, Senhor, que o Senhor esteja agora visitando cada um desses teus filhos que estão nos ouvindo. Que eles possam ser, Senhor, participantes, Senhor, da tua presença, do teu amor e da tua graça. Deles, Senhor, bênçãos nas suas necessidades. Quem estiver enfermo, Senhor, visite-o. Tu és o Senhor que assiste o enfermo no seu leito de dor. Pai querido e Pai amado, dê a eles a tua proteção, a tua misericórdia e a tua graça. Aquele que está passando por dificuldades, Senhor, manda socorro, Senhor. Manda socorro que eles precisam. Deus, seja na área que for, se é na área da alimentação, se é na área da saúde, se é na área da ajuda, Senhor, manda socorro, porque o Senhor é um Deus que socorre o teu filho. Abençoe-os grandemente, em nome de Cristo Jesus, e para a tua glória, dê a todos uma boa noite, dê a todos um bom descanso, e que, Senhor, nos permita dizer que a tua bênção e a tua graça recaia sobre cada um deles, em nome de Jesus, e para a tua glória, eu te peço, papai. Amém. Deus te abençoe, querido. Tenha uma boa noite e até domingo, no culto da Igreja Unipaz, às 18 horas. Você estará ouvindo uma palavra de Deus para o teu coração. Deus o abençoe. Amém.